Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma vez meditarmos na santa palavra do Senhor. Que dessa feita estaremos fazendo uma reflexão para a nossa vida no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo número 18. Texto bíblico bastante conhecido dos irmãos. Você que ainda não conhece a palavra de Deus, eu te convido para parar para assistir nesse pouquinho de tempo esse vídeo, meditar na palavra do Senhor junto conosco. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem pareceu. Glória a Jesus. Queridos, o texto, ora lido, nos fala do vaso, o vaso de oleiro. A palavra do Senhor aqui nos fala que Deus, ele chamou Jeremias e disse: levanta e desce à casa do oleiro, porque lá ouvireis as minhas palavras. Deus precisava falar com Jeremias. Aqui o texto, se nós analisarmos, era um tratado de Deus com o profeta Jeremias. Por que Deus precisava falar com Jeremias? E com essa simbologia em descer a casa do oleiro, dessa forma. O que era que estava acontecendo para Deus falar isso com Jeremias? A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, ele chamou Jeremias. Jeremias, ele se queixou que era uma criança, que não sabia falar. E Deus chamou e disse: ó Jeremias, aquele que eu disser que vai levantar, e o que eu disser para tu profetizar que vai cair, Jeremias, vai e profetiza. E eis que eu ponho as minhas palavras em tua boca. Então Deus deu uma garantia a Jeremias que era Deus falando através da boca dele tudo que Deus mandasse ele falar. E Jeremias, ele passou a profetizar o que Deus mandava ele profetizar. Só que na proporção que Jeremias profetizava, ao invés de haver um conserto e uma restauração ao seu povo, o povo estava indo de mal a pior. Ele profetizava, mas eles profetizavam na esperança de profetizar e o povo haver um conserto e haver mudança e melhorias. Só que em vez de melhorar, o povo só piorava. E chegou algum dado momento da vida de Jeremias que ele começou a se abater, se entristecer, a desanimar e achar até mesmo que não era Deus que estava falando na boca dele. E ele estava desanimado. Jeremias, ele almejou fazer ter uma tenda no estaleiro, na beira da estrada, de viajante, para ele acampar e ficar lá sozinho e só chorar. Porque foi um chamado, um ministério triste, doloroso. Jeremias é conhecido por muitos como o profeta das lágrimas, por muitos chorar. E Jeremias estava entristecido. O ânimo de Jeremias estava para baixo. E Deus, ele queria levantar o ânimo de Jeremias. Agora, por que Jeremias estava entristecendo? Porque Jeremias estava profetizando o que Deus mandava, e ao invés de haver conserto, de o povo melhorar, o povo só piorava, só ia de mal a pior. Isso, para a náutica humana, é ruim. Você na expectativa de uma coisa e está acontecendo o contrário. E Jeremias, ele se abateu, se entristeceu. E entristecido, Jeremias se sentiu até enfermo. Se você for ler o capítulo número 17, Jeremias vai dizer: cura-me, Senhor. No versículo 14, ele vai estar pedindo a Deus para curar ele e dizendo onde está a palavra do Senhor, que se cumpra. Jeremias, ele estava esperando a palavra do Senhor se cumprir, não estava se cumprindo. E isso, Jeremias estava abatido. E desanimado, Deus disse: levanta e desce a casa do oleiro que eu vou falar contigo. O texto aqui do capítulo 18 é Deus tratando com Jeremias. O que era que Deus estava querendo dizer para Jeremias? Dizer para Jeremias o que Jeremias não estava entendendo.
Jeremias precisava ver o que ele não estava vendo. Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, a primeira coisa que Jeremias viu foi que o oleiro, você vê o versículo 3, vai dizer, descia à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra. O que foi que Jeremias viu? A primeira coisa que Deus mostrou para Jeremias foi que o oleiro estava trabalhando e entregue ao trabalho. O que é que Deus está dizendo para Jeremias? Enquanto Jeremias achava que Deus não estava trabalhando, que ele estava profetizando e Deus não estava fazendo nada, Deus mostrou para ele que estava trabalhando. Só que Jeremias viu uma segunda coisa. Jeremias viu que o vaso que o oleiro estava entregue à obra, fazendo, trabalhando, caiu da mão do oleiro e quebrou. Mesmo o oleiro trabalhando, o vaso caiu da mão do oleiro e quebrou. Era o que Deus estava dizendo, Jeremias, eu estou trabalhando, mas só que Israel está se quebrando a cada dia. E aí Deus mostrou a Jeremias o oleiro pegando aquele mesmo vaso e fazendo conforme segundo o que lhe parecia bem, conforme o seu agrado. Então são 3 lições que Deus ensina a Jeremias. Primeira lição que Deus dá a Jeremias aqui, que Deus estava trabalhando, enquanto Jeremias achava que ele não estava trabalhando por profetizar e não ver se cumprir, não ver acontecer. Isso não é diferente. Quantas vezes você for a um culto e Deus usou um profeta para você e dizendo que Deus vai fazer, libertar alguém da sua família, um familiar, fazer algo na sua vida, e você está vendo a coisa de mal a pior. Em vez de você ver se cumprir as profecias que te entregaram, parece que ela nunca vai se cumprir. Mas eu venho como profeta do Senhor te dizer, Deus está trabalhando. Deus levou Jeremias na casa do oleiro para dizer a Jeremias que ele estava trabalhando, mesmo se Jeremias não entender, mesmo Jeremias vendo as coisas em tudo ao contrário, mas Deus disse a ele, eu estou trabalhando, Jeremias. Era isso que era a mensagem que Deus estava passando para Jeremias. E é essa mensagem que Deus passa para você nesse momento. Mesmo que você está olhando ao seu redor, está vendo tudo, as coisas, tudo acontecendo ao contrário da sua expectativa, Deus está trabalhando porque a sua expectativa não é a expectativa de Deus. E Deus é o Deus que quebra o vaso velho para fazer um vaso novo. A segunda lição que Jeremias entendeu foi que Israel estava se quebrando, porque o Senhor disse a Jeremias, assim sois vós, ó casa de Israel, em minhas mãos. Israel estava se quebrando, mas Deus disse a Jeremias, ainda que se quebre todo, eu tenho poder para fazer de novo. Deus está chamando Jeremias para confiança, para confiar que Ele é o Deus que restaura, ainda que tudo se quebre. Você pode estar até vendo tudo ficando de mal a pior. Você está orando e parece que não está se cumprindo, não está acontecendo, que Deus não está atendendo as suas orações. Mas eu venho como profeta do Senhor te dizer, Deus está trabalhando sim. Só que a sua expectativa é uma, a expectativa de Deus é outra. Deus está fazendo do jeito dele, não é do seu jeito. Não tem como você arquitetar e dizer, Deus faz assim, desse jeito, não. Basta você simplesmente compreender. Jeremias estava parado, já não queria mais profetizar. Jeremias chegou a dizer assim, nunca mais eu falo no nome desse homem. Mas ele disse, isso me queimou como fogo ardente. Deus está trabalhando, não temas, não desanime. Deus está trabalhando sim. Para você parece que Deus não está trabalhando, mas Deus está agindo, Deus está fazendo sim. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Levanta, ora. Deus disse a Jeremias, desce a casa do oleiro. Tem muita gente que pega esse texto aqui e diz assim que Deus está chamando para descer na oração, mas que Deus estava querendo mostrar a Jeremias que ele estava trabalhando. E Deus trabalha do jeito dele, não é do teu jeito, é do jeito que ele quer, não é do jeito que você quer. Que se você está orando há tanto tempo e está achando que Deus não está fazendo, Deus não está agindo, mas aqui nessa palavra Deus está dizendo para Jeremias, eu estou trabalhando sim, Jeremias. Quando Jeremias desceu, chegou à casa do oleiro, a primeira coisa que Jeremias viu, eita, o oleiro está entregue à obra, está trabalhando. Mas ele achava que o oleiro não estava trabalhando, porque esse oleiro aqui aponta para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que mandava Jeremias profetizar. E Jeremias ele viu que Deus estava trabalhando, entregue à obra. Deus não te abandonou, Deus não esqueceu a tua causa. Deus está trabalhando. Só que o jeito de Deus trabalhar é diferente da expectativa humana. Às vezes nós ficamos orando a Deus e arquitetando, cheio de expectativa, esperando Deus trabalhar segundo a nossa expectativa. E quando a nossa expectativa não são atendidas, ficamos frustrados, abatidos, desanimados.
Foi assim que Jeremias ficou. A expectativa dele não foi atendida, ele profetizava e ficava olhando agora acontecer. Só que a expectativa dele não era atendida e Jeremias foi se abatendo. E Deus disse assim: levanta e desce a casa do oleiro, que lá ouvirás as minhas palavras. Levanta, volta a cultuar, volta a adorar, volta a buscar, volta a ir para o círculo de oração. Volta a adorar o Senhor. Deus está trabalhando, não é segundo a tua expectativa, não é segundo a dele. Pega o teu arado e volta a fazer a obra. Você pensou que tem feito tanto pelo seu Deus, não tem trabalhado. Deus está trabalhando do jeito dele. E se o vaso se quebrar, ele faz de novo. Terceira lição que Deus ensinou a Jeremias é que Deus faz segundo o que parece bem aos seus olhos. Sabe o que significa isso? Que aquela expectativa que você arquitetou, já achou o molde assim, olhou, eita, Deus vai fazer assim, assim, dizia-te. Não é você que dá as coordenadas, é Deus que dá as coordenadas. Deus faz segundo o que parece bem aos olhos dele. E nem tudo que parece bem aos olhos humanos é o que parece bem aos olhos de Deus. Confia, Deus está trabalhando, mas não é do teu jeito, é do jeito dele. Como diz um certo pregador, que Deus complica, descomplica, explica por que complicou. E se nós olharmos biblicamente, Deus permite a complicação, mas para ele agir e trabalhar do jeito dele. Não te desespere, não te desanime, porque a tua expectativa não está sendo atendida. Porque a tua expectativa é uma, a de Deus é outra. Lembra do povo de Israel? Deus disse: marcha, vai em direção ao mar. O povo disse assim: trouxeste nós aqui para morrer, Moisés. Porque a expectativa humana era que estava encurralada ali. A expectativa humana é falível. A expectativa de Deus é infalível. Então não adianta nós pegarmos a nossa expectativa humana e ficar esperando Deus agir segundo a nossa expectativa, que são falíveis, são falhas. Precisamos ter fé, confiar, acreditar que Ele está trabalhando. Jó confiou tanto que ele disse: ainda que eu morra, esperarei nele. Jó abriu mão da sua expectativa de vida e entregou a Deus. Esperou a expectativa da vontade de Deus. É isso que nós devemos fazer. E foi isso que Deus quis dizer a Jeremias. Ei, Deus está trabalhando sim, mas não é do teu jeito. Deixa de agonia, de desespero. Deixa de se martirizar achando que Deus não está fazendo. Deus permite até sair de casa e ir embora para quebrar a cara e depois voltar murcho, quebrado. E entregar nas tuas mãos para tu cuidar. A coisa está piorando, o vento está soprando, a expectativa não é tua, é de Deus. Continua orando, continua acreditando. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Deixa na mão de Deus. Não se abata. Alegra-te no Senhor, adore a Ele. Volta a cultuar. Volta a ir para o ciclo de oração. Volta a fazer a obra do Senhor. Jeremias, quando saiu da casa do oleiro, já voltou, já com regozijo, com força. O Senhor disse: vai agora, compra a botija na mão da casa de oleiro e desce até o vale de Imom e quebra e profetiza: assim fará o Senhor. Jeremias já estava cheio de vigor para ir profetizar, porque ele viu que Deus estava trabalhando. E ele entendeu que era do jeito de Deus, não do jeito dele. Deus está trabalhando sobre a tua causa. Mas se a tua expectativa não tem sido atendida, não te desespera. Levanta. Desce a casa do oleiro. Se o oleiro é Deus, a casa dele é a obra, é a igreja. Volta a cultuar. Volta a adorar o Senhor. Não espere expectativa humana de homem. Quem prometeu foi Deus e quem vai fazer é Ele. A expectativa humana é falível, a expectativa de Deus é infalível. Deus está trabalhando. Não temas, anima-te em nome de Jesus.